Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus seja conosco durante esse tempo em que vamos estar juntos meditando na preciosa palavra de Deus. Eu quero trazer a nossa igreja mãe, a primeira igreja batista de Natal, que é a mãe de todas as outras igrejas do nosso estado. Quero trazer um caloroso abraço da Igreja Batista da Esperança, essa comunidade de crentes que se reúne ali, próximo à rodoviária de nossa cidade. Recebam todos um caloroso abraço. Nós somos muito gratos a Deus pela existência da primeira igreja. Aqui o Evangelho chegou inicialmente dentro daquilo que podemos chamar de credo batista. Chegou e daqui foi disseminado para as cidades do nosso estado e para os diferentes bairros de nossa cidade. Por essa razão, há gratidão a Deus em nosso coração como igreja. Trago também um abraço dos aproximadamente 145 pastores batistas que militam na obra de Cristo no estado do Rio Grande do Norte. Recebam um caloroso abraço de todos eles. Eu quero aproveitar também nesse momento inicial e fazer um registro de minha gratidão a Deus pela vida do pastor Edson, do reverendo Edson, que acredito está em Portugal, né? Pastor Edson é um pastor internacional agora, né? Está em Portugal. E pastor Edson é uma pessoa muito amada por todos nós e eu e a Igreja Batista da Esperança, nós oramos por ele, pela saúde dele, porque é de fato uma pessoa muito querida por todos nós. Eu não sei se ele está me ouvindo, se não estiver, depois vai ouvir. Pastor, você está no coração, você é bênção de Deus, caba bom, gente da melhor qualidade. Você é um baiano norte-riograndense. E louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, eu quero agora ministrar essa palavra para os irmãos, que está registrada no livro de Atos, capítulo 1. O momento era um momento muito difícil. Jesus havia morrido, havia uma instabilidade do ponto de vista religioso muito grande, permeando Jerusalém. A situação não era nada fácil, em especial para aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que durante um período de aproximadamente 3 anos, talvez um pouquinho mais, caminharam com Jesus. Eles estavam experimentando um tempo de profunda instabilidade. E aí, logo se dá a ascensão de Jesus. E esse ambiente fica ainda mais instável, porque havia algumas instâncias naquele período que militavam por demais contra a verdade da ressurreição, assim como a verdade da morte redentora de Cristo. Havia grupos que militavam de maneira profunda: os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, esses grupos que formavam verdadeiras castas religiosas e políticas, transformavam Jerusalém em um ambiente de profunda celeuma. O ambiente não era nada fácil. Antes, porém, o registro que Lucas faz do início dessa caminhada da igreja, a meu juízo, merece sim que a gente pare um pouco para pensar sobre, para fazer uma pequena análise do que foi vivido naquele período. Vejam bem, Atos capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 1, o texto assim diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento,
Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Senhor, abençoa-nos, no sentido de que a Tua palavra continue falando conosco. Oramos no nome de Jesus. Bem, meus irmãos, esse é o contexto. Um contexto de muita dificuldade. Um contexto em que havia a necessidade de um testemunho da parte daqueles que estiveram com Jesus. Agora, eles precisavam testemunhar acerca de tudo aquilo que viram, que experimentaram. Era a hora do testemunho, era a hora de se expor, era a hora da exposição, era a hora do cumprimento de uma missão que de fato estava para muito além deles, muito além deles. Não havia em nenhum deles, a capacidade para realizar essa missão que lhes fora confiada. Por essa razão, eles precisavam ser revestidos de poder. Havia a necessidade de um revestimento de poder para que eles realizassem essa tão nobre missão. E é sobre isso que eu venho falar com vocês nessa hora. Revestidos de poder. Eles foram revestidos de poder. Bem, nós podemos então nos indagar diante de uma ideia central como essa: revestidos de poder. E a indagação mais lógica seria: para quê eles precisavam ser revestidos de poder? Bem, quando eu olho para o verso 8, eu percebo sem muita dificuldade que havia algumas razões pelas quais eles precisavam ser revestidos de poder. A primeira delas, eles precisavam ser revestidos de poder para testemunhar em Jerusalém. Veja o que diz a parte A desse texto extraordinário. O texto diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Olha, os destinatários originais desse texto
Aquelas pessoas que leram originalmente o texto que Lucas escreveu, aquelas pessoas sabiam, como ninguém, que o ambiente em Jerusalém era de uma instabilidade religiosa sem precedência. Após a morte de Jesus, Jerusalém está em efervescência do ponto de vista religioso e político também. Então, testemunhar naquele ambiente acerca daquele que há algum tempo, não muito tempo, mas há algum tempo havia devolvido a vista a cegos, erguido deficientes físicos, expulsado espíritos imundos, aquele que naquela região próximo a Jerusalém, em Sicar, havia dito para aquela mulher que ele era o próprio Messias. Testemunhar em Jerusalém, a priori, sobre aquele que fora condenado, segundo as leis romanas e judaicas, aquele que fora extraordinariamente perseguido pelas autoridades judaicas e pelas autoridades religiosas, pelas autoridades romanas e pelas autoridades religiosas judaicas. Aquele que, ao ressurgir, disse que voltaria ao seu lugar de glória e que de lá estaria advogando em favor dos seus. Testemunhar acerca desse em Jerusalém não era uma tarefa fácil. Se expor em Jerusalém para falar acerca de Jesus e dizer aos habitantes de Jerusalém que aquele que Jerusalém conhecera e que crucificara é o Messias, era uma tarefa que nenhum ser humano, em sua naturalidade, estava disposto a realizar. E por essa razão, eles precisavam, de fato, ser revestidos de poder. Mas, pastor, eu entendi, mas o que isso tem a ver comigo, pastor? O senhor contou uma história aí que eu já vi na Bíblia, está certo, o senhor não está mentindo, mas o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Eu não estou vivendo no primeiro século, eu não experimentei essa realidade, a despeito de saber que ela procede, mas eu preciso saber o que isso tem a ver com a minha vida. Eu que vivo no tempo chamado hoje. Ainda é importante que eu e você aprendamos que, além de ser difícil testemunhar em Jerusalém, havia, como espírito de época em Jerusalém, uma grande intenção investigativa do ponto de vista escatológico. Além de ser difícil falar sobre Jesus, havia, como espírito de época, no burburinho, nas conversas, me permitam contextualizar, nas conversas de corredores, havia uma ideia investigativa acerca dos tempos futuros e das épocas. Por exemplo, o verso 6 e o verso 7 nos dão extrema prova dessa realidade. Eles queriam saber se era chegado o momento em que o Senhor instalaria o reino, em que o Senhor restauraria o reino. É agora, Senhor. Percebam, além de um ambiente instável do ponto de vista religioso, havia um interesse muito significativo, muito grande, da parte daqueles que andavam com Jesus,
acerca dos tempos, das épocas. É agora que o Senhor vai derrotar a espada romana. É agora que o Senhor ressurgiu, que com poder e força o Senhor vai derrotar César e vai só erguer Israel a condição de nação imperial no mundo. É agora, Senhor. De fato, eles precisavam ser revestidos de poder, para terem coragem, mas também para terem sabedoria no cumprimento da missão. E é aqui onde eu acredito que esse texto dialoga atemporalmente comigo e com você. É óbvio que ele não foi escrito para mim e para você, mas ele dialoga conosco a partir de seus princípios. Por exemplo, a nós é dito que nós não devemos andar com manuais escatológicos em detrimento do cumprimento da missão, que nós não devemos, meus irmãos, viver com mapas proféticos em nossa mão, na busca de saber quando Jesus vai voltar, se é agora, se não é agora. Isso não nos compete. Há uma missão a ser cumprida, e a missão é testemunhar acerca daquele que redentivamente foi à cruz do Calvário e substitutivamente levou o meu e o seu pecado. Essa é a missão. A missão não é abrir mapas proféticos e convencer pessoas acerca de uma escatologia pré-milenar, pós-milenar, amilenar. Não, a missão não é essa. A missão é simples. Nossa missão é anunciar a boa notícia ao mundo. E quando a gente fala de boa notícia, meus irmãos, aqui precisa ser vamos abrir um pequeno parêntese para falar, mesmo que rapidamente, sobre a boa notícia, porque tem muita notícia falsa sendo entregue no mundo como se a boa notícia fosse. Irmãos, eu não preciso dizer a todos que a boa notícia é o significado da palavra evangelho. Mas tem muito evangelho falso sendo pregado como se o evangelho fosse. Como assim, pastor? Explica isso para nós. O evangelho que salva, meus irmãos, o evangelho que constitui a nossa missão, não é que Jesus ama você. Não. O amor de Jesus por nós é um fato, mas não é essa a missão. O evangelho não é anunciar que Jesus tem uma obra maravilhosa para realizar em nossa vida. Sim, ele tem uma obra maravilhosa para realizar em nossa vida, mas essa não é a missão. Pastor, mas se essa não é a missão, então seja claro, por favor, qual é a missão? A missão começa quando as pessoas sabem que são pecadoras perdidas. Por favor, não me entenda mal. Não ache que eu estou sendo jocoso ao usar essa palavra. Mas enquanto o ser humano não entender que ele é um pecador perdido, ele nunca sentirá a necessidade de um Salvador. A missão começa, por mais difícil que pareça-nos, a missão começa quando nós dizemos que somos pecadores perdidos. Pastor, mas essa maneira de falar torna a missão muito difícil, pastor.
E é por essa razão que nós precisamos ser revestidos de poder. Porque ela não é fácil. Ninguém que se diz convertido, porque Jesus lhe ama, entendeu quem de fato ele é. Um pecador perdido. Esse cidadão querido que quase me levou às lágrimas nessa última música, cara, quer dizer, todo o grupo, né? Mas ele estava cantando com ela, né? Que coisa linda, gente, pelo amor de Deus, quase fui chorando ali, fiquei dando uma de forte ali, fazendo assim. Porque fala da minha história, isso aí, tudo fala da minha história. E aí, gente, se eu chegar para ele agora e falar assim, me lembra teu nome? Alexandre. Alexandre, por gentileza, Alexandre, vá até o hospital mais próximo, me parece ser aqui o Antônio Prudente, vá aqui no hospital mais próximo e, por favor, solicite que seja aplicado em você uma amoxicilina. Por favor, vá tomar uma amoxicilina. Provavelmente, Alexandre vai dizer para mim, pastor, eu não vou fazer isso porque eu não estou doente. A amoxicilina é um antibiótico que normalmente é oferecido para pessoas que estão com algum tipo de infecção. Eu não estou doente, pastor, então não vou tomar isso. É assim, gente. Quem não se sente um pecador perdido, não vai na busca de um Salvador. Não vai na busca de um Salvador. Não vai. Não vai. E é preciso que a gente entenda isso, que a nossa missão começa quando nós dizemos que a humanidade nasce separada de Deus e, como tais, são pecadores perdidos que necessitam de um Salvador. Depois, a nossa missão é dizer que esse Salvador tem nome, o nome dele é Jesus Cristo. Ele morreu. E por que ele morreu? Ele venceu o pecado. E todos aqueles que nele crerem, vencem o pecado junto com ele. Não é por obras que são realizadas, mas é junto com ele, é a obra dele, é o que ele fez. Quando eu creio nele, os méritos de sua vitória são estendidos à minha vida. A morte dele é o grande lance da boa notícia. Sem a morte de Jesus não há salvação. Sem a morte de Jesus não há povoação no céu. É pela morte de Jesus que a redenção foi possível. De tal maneira, meus irmãos, que após anunciar que Jesus morreu por nós, precisamos dizer ao mundo que Jesus ressuscitou. E com sua ressurreição ele venceu a morte. E todos aqueles que nele creem, vencerão a morte também. Essa é a missão, entregar essa boa notícia. E para fazer isso em nossa naturalidade, nós temos extrema dificuldade. Por essa razão, precisamos ser revestidos de poder. Bem, eu vejo que há um segundo motivo pelo qual aqueles discípulos precisavam ser revestidos de poder. Há quem diga que quem bebe a água da primeira igreja sai abençoado. Meus irmãos, a segunda razão pela qual eles precisavam ser revestidos de poder é que eles precisavam liberar perdão no cumprimento da missão. Veja a parte B do texto em tela. Olha o que diz. Diz assim, eu vou ler a A e a B. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria. Meus irmãos, o mapa geográfico traçado por Jesus incluía Samaria. Bem, não é segredo para nenhum de nós que havia um imbróglio gigante entre os judeus e os samaritanos. Bem, Jesus poderia ter dito que a missão devia ser cumprida em tantos outros lugares, né? Mas Samaria, cara, Samaria, pelo amor de Deus,
Eu penso que o ato de consciência dos discípulos talvez tenha sido nessa direção. Poxa, mas Samaria, como é que pode, rapaz? Tanto lugar. Samaria só tem gente ruim, Samaria só tem caba de peia. Oh, perdão, desculpe o termo. O mapa missional que Jesus apresentou aos discípulos incluía Samaria, incluía passar por uma região onde havia extrema necessidade de liberação de perdão. Era preciso liberar perdão para os samaritanos. Esse imbróglio religioso começa lá em 722, quando a Assíria toma cativo o Reino do Norte. E a partir dali começa essa celeuma religiosa, esse contraponto nas relações sociais e religiosas entre judeus e samaritanos. A pedra de esquina dessa celeuma era o lugar de adoração. Bem, os samaritanos advogavam com todas as letras que o lugar de adoração devia ser em Gerizim, no Monte Gerizim, porque Moisés havia estabelecido aquele como lugar da entrega das bênçãos. Seria ali então que todos deviam adorar. Bem, mas os judeus, diametralmente opostos a isso, advogam que o lugar de adoração é em Sião. E foi Deus quem estabeleceu essa realidade, diziam os judeus. Então, esse imbróglio estava posto, e não havia um meio termo entre eles. Por essa razão, meus irmãos, havia a necessidade de perdão naquele ambiente. Precisava haver perdão. Bem, mas um judeu perdoar um samaritano não era uma tarefa fácil. Um samaritano perdoar um judeu não era uma tarefa também fácil, e por essa razão eles precisaram ser revestidos de poder. É um pouquinho diferente do que a gente pensa, né? Quando a gente fala em poder, a gente pensa logo em levantar defunto, né? Quando fala em poder, a gente pensa logo em coisa, né? E o poder que ele estabelece é para testemunhar, é para perdoar. Isso tem muito a nos ensinar. Como assim, pastor? Vamos olhar para nós agora. Não vamos olhar para cima, não vamos olhar para os lados, não vamos olhar para frente, não vamos olhar para trás, vamos olhar para dentro. Diga-se de passagem, esse é o olhar mais difícil que nós podemos estabelecer. Vamos olhar para dentro. E olhando para dentro, vamos nos indagar. A nossa capacidade de perdoar no cumprimento da missão, ela está alinhada com o mapa missional que Jesus estabeleceu? Por exemplo, no cumprimento da nossa missão, existe uma geografia onde nós passaremos por lugares onde estão os nossos inimigos? Ou nós daremos um jeito de... Não, ali não. Aquele cara não vale. Aquele cara não vale a pena. Não, aquela mulher ali, pelo amor de Deus, que se dá... perdão. Eu preciso lembrar que eu estou na igreja do reverendo Edson. E o reverendo Edson é um homem absolutamente polido. Oh, Jesus, pole-me. Meus irmãos, percebam, o nosso mapa missional precisa passar por alguns lugares onde existem pessoas que nós não gostamos, que a gente não vai com a cara dela, entendeu? Que há uma incrível incompatibilidade de gênios. O nosso mapa missional precisa levar em consideração os nossos samaritanos. Precisa. E uma nova indagação agiganta-se, uma nova indagação quer se fazer presente. Qual seja, pastor?
qual é a forma de amor com a qual nós devemos amar os nossos samaritanos. A essa indagação, a Bíblia agiganta uma resposta. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso significa dizer que o modelo de amor com o qual eu amarei os meus samaritanos é o mesmo amor que eu destino a mim. Agora, gente, é fácil fazer isso? Um momento, nem que seja só um pouquinho, mas um momento de sinceridade, um momento de verdade, um momento de rasgar coração. É fácil. Por isso, precisamos ser revestidos de poder. Porque não é fácil perdoar alguns samaritanos no nosso tempo. Vocês entendem o que eu estou falando com relação a samaritano, a figura que eu estou criando. Não é fácil. E é por essa razão que, para testemunhar aos nossos samaritanos, nós precisamos ser revestidos de poder. Sim, meus irmãos, precisamos. Há um terceiro, e acredito ser o último, motivo pelo qual eles precisavam ser revestidos de poder. Qual é, pastor? Eles precisavam ser revestidos de poder para anunciar Cristo até aos confins da terra. E assim fecha-se. As cortinas do verso 8 se fecham. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A compreensão do mapa missional que Jesus estabeleceu cria o seguinte enunciado: o evangelho todo, em toda a igreja, por todo o mundo. Esse é o mapa missional que eu e você precisamos nos submeter a ele. Cada um à sua maneira, mas sem fugir desse mapa missional. Sem fugir desse mapa missional. O texto nos mostra que agora a missão recebe uma expansão a nível de horizontes extraordinária, porque até então o evangelho se circunscrevia a Jerusalém, e tão somente. Mas a partir de então, há uma expansão a nível de horizontes sem precedência. Por exemplo, até então, os gentios, gentil são todas as pessoas que não são judias. Até então, os gentios eram enxergados pelos judeus como lenha para aquecer o fogo do inferno. Até então era assim que os judeus enxergavam os gentios. Mas a partir dessa realidade, os gentios são inseridos no plano de Deus, a partir de sua graça como causa, e a fé como meio que alcança todos eles. Então os horizontes foram largamente expandidos, meus irmãos. Sim, pastor, eu entendi. Foram expandidos os horizontes, não está mais só em Jerusalém, não. Agora o negócio foi para diante. Mas, pastor, fala para mim, o que é que eu tenho a ver com isso? O que isso fala para mim? Bem, eu penso que isso fala muito para mim e para você, para nós. Fala muito. E como assim fala muito? Isso a priori nos diz que a missão
da igreja de nosso tempo é internacional, assim como o reverendo Edson. A missão é internacional, sim. Meus irmãos, por isso nós precisamos pensar como cumprir essa missão que é internacional. Bem, como igreja de Jesus, precisamos nos dispor a orar pelas pessoas, independente de etnias, de culturas ou religiões. A nossa oração não deve considerar etnias, não deve considerar religiões ou culturas. Jesus é supra. Jesus está acima de tudo isso e por isso nós devemos orar por todas as pessoas no mundo. Ah, pastor, então todas as pessoas vão se converter? Bem, eu acredito que não, porque eu não defendo universalismo. Mas eu acredito que Jesus tem pessoas em todas as nações, em todas as línguas, em todos os povos, em todas as tribos, a despeito de que todas as línguas, todos os povos, todas as nações, todas as tribos não se submeterão a Jesus, do ponto de vista salvífico. Mas ele tem gente lá. Em todo lugar do mundo, ele tem gente lá. E é por essa razão que nós precisamos orar, porque nós não sabemos quem é. Então devemos orar por todos. Sim, meus irmãos, nossa oração não deve considerar etnias, culturas, religiões. Oremos por todos. Há uma outra forma de estabelecer o cumprimento da missão. Qual é, pastor? Precisamos contribuir com a estrutura de sustento dessa missão internacional. Precisamos contribuir. Em outras palavras, o nosso bolso precisa ser convertido a essa missão internacional. O meu bolso, o seu bolso precisa ser convertido a essa missão de alcançar pessoas para Jesus nos mais diferentes lugares do mundo. Independente de etnias, independente de culturas ou de religiões. Depois, como igreja de Jesus, precisamos estar abertos à vocação de ser mísseis de Jesus, que ao alcançarem seus alvos, entregarão a mensagem salvadora, e aqueles que foram capacitados pelo Espírito Santo a receberão. Jesus então passará a ser Senhor e Salvador de suas vidas. Nós precisamos estar dispostos a nos abrir, como servos de Deus, à possibilidade da vocação de ser um míssil de Jesus. Míssil nada mais é do que um dos significados semânticos da palavra missionário. Ou em uma outra linha literária, de apóstolo. Porque um dos significados do termo apóstolo é a ideia de ser enviado como um míssil. É óbvio que eu defendo que apóstolos, no sentido do colegiado apostólico, é uma realidade que se circunscreveu apenas ao colegiado original. Mas, meus irmãos, hoje nós precisamos nos dispor a esse tripé missional. Orar sem olhar para as questões que envolvam etnias, que envolvam culturas ou religiões. Contribuir para o sustento dessa missão internacional.
e nos abrir a possibilidade da vocação de ser esse míssil que o Senhor envia. E ao lá chegar, alcança aqueles que foram salvos pela graça de Jesus Cristo. De tal maneira que ao olhar para esse conjunto de ações, nós podemos perceber que o evangelho todo deve permear toda a igreja e alcançar todo o mundo, para que o plano de Deus, de fato, seja cumprido. Bem, como testemunhar? Nós testemunhamos quando somos revestidos pelo poder do Espírito Santo. E quando revestidos, nós estamos aptos a testemunhar mesmo nas dificuldades de nossa Jerusalém. Quando somos revestidos de poder, nós estamos prontos para perdoar os nossos samaritanos. E quando somos revestidos de poder, nós estamos inseridos no cumprimento da missão internacional, que o mapa missional que Jesus produziu, para que o mapa missional que Jesus produziu seja de fato cumprido. Bem, eu não sei o que é que você vai fazer com essa palavra. Bem, existem situações em que a gente escuta e quando a gente passa do portão, nem lembra mais. Por vezes nós fazemos com que algumas mensagens que ouvimos tenham a validade de uma lata de sardinha aberta. Vai embora logo. Há outros que ruminam durante a semana. E há outros que tentam praticar durante a semana. A minha oração é que eu e você estejamos no terceiro grupo. Vamos tentar praticar aquilo que a poderosa palavra de Deus nos ensinou. Amém? Que o Senhor continue a guardar todos, em especial, peço ao meu bondoso Deus que seja com o seu servo que pastoreia essa igreja. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja e que o Senhor o cure, a fim de que ele tenha ainda mais uns 50 anos nos abençoando no Rio Grande do Norte. Porque o pastor Edson, ele, a despeito de ser o pastor da PIB, mas ele abençoa o Rio Grande do Norte. Então que o Senhor continue usando ele para nos abençoar muito, 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 tá certo? No mais, quero fazer um registro da minha gratidão. Muito obrigado por me ouvirem de maneira tão carinhosa. Olhe, eu estou impressionado com a educação de vocês. Vocês me ouviram de uma maneira tão atenta e tão carinhosa que eu até achei que estava falando alguma coisa interessante. Meus queridos, muito obrigado. Que a graça do bondoso Deus continue a ser conosco.